A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Como sempre, trazendo aqui uma pequena porção da palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração, tá? Hoje eu quero falar sobre o chamado, mas antes eu tenho um recadinho aqui para deixar para você, tudo bem? Está chegando o nosso curso de teologia. Teologia Pentecostal para Pregadores. Ideal para você que quer se aprofundar na Bíblia Sagrada e conhecer os mistérios da Bíblia Sagrada. Tá bom? Teologia Pentecostal para Pregadores. Então, continua acompanhando aí o canal para você não perder o momento da inscrição. Tá bom? Mais detalhes sobre como vai ser esse curso você vai conferir no nosso grupo de estudos bíblicos no WhatsApp. Eu vou estar avisando os irmãos que participam do grupo sobre esse curso, esse treinamento, sobre as inscrições, tá? Esse curso é da escola Clube de Pregadores. Tudo bem? Teologia Pentecostal para Pregadores vai ser uma grande bênção. Então vamos lá, vamos à palavra de Deus? O chamado de Abraão. Todos nós temos um chamado de Deus nas nossas vidas. E através do chamado de Abraão, você vai entender que também foi chamado por Deus semelhante a Abraão. O chamado de Abraão é igual ao nosso. Gênesis 12, verso 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Muito bem. Todos nós temos um chamado de Deus. Né? E o chamado que você tem é o mesmo chamado que Abraão teve nos seus dias. Então, para começar, olhe para o texto. No texto, a primeira coisa que você percebe é que foi Deus que chamou Abraão. Deus está chamando Abraão. Não foi Abraão que foi até Deus, não foi Abraão que procurou Deus, mas foi Deus quem achou Abraão e chamou ele. Isso é interessante porque na minha e na sua vida também é assim. Foi Deus quem chamou você. Não foi você que correu atrás de Deus, mas foi Deus quem te chamou. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16, Jesus está dizendo assim: Não foi vocês, né? Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E ainda em João 6,37, Jesus ele fala assim: Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Tá? E ainda lá em João 16, verso 8, diz que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. Então, você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, você foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, da mesma forma que aconteceu com Abraão. Agora veja o texto que Deus ele manda Abraão sair da sua terra. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, o seu lugar não é aí não. O seu lugar não é aí. E veja que isso tem tudo a ver conosco, né? Porque da mesma forma, o Senhor, ele também mandou você sair do mundo, sair da vida que antes você levava. E o Senhor ele te fez perceber que ali não era o seu lugar. Lá no Salmo 40, no verso 2, o salmista ele diz: o Senhor, né, tirou-me de um charco horrível de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Glórias a Deus. Veja mais uma semelhança do chamado de Abraão com o nosso. Deus ele também mandou Abraão deixar a parentela, deixar a casa do seu pai. Sai da tua parentela e da casa do teu pai. Significa, ô Abraão, esses montes de parentes que você tem, esses montes de amigos que você tem, mas que preferem ficar acomodados no mundo do que andar comigo, pode deixá-los aí. Pode deixá-los aí, da mesma forma. Né? Da mesma forma que Deus manda Abraão deixar para lá aqueles que não querem andar com Deus, nós também somos chamados por Deus
para deixar aqueles que não querem andar com o Senhor. Não dá para você atender o chamado de Deus e continuar com essas pessoas que preferem ficar acomodadas no mundo. Agora veja que outra característica, né? Deus, ele não dá, quando ele faz esse chamado a Abraão, ele não dá detalhes do destino da viagem. Quando alguém fala assim, vamos ali comigo, você fala, vamos? Para onde? Não é? Você quer saber onde você vai, onde é que vai chegar? Mas quando Deus chama Abraão, ele não diz exatamente para onde é. Ele diz assim, eu ainda vou te mostrar a terra, para uma terra aí que eu te mostrarei. Correto? Então, da mesma forma que o Senhor ele não deu esses detalhes para Abraão quando ele chamou, assim também somos eu e você. Você foi chamado por Deus e você começou a andar com Deus, começou a caminhar com Deus e você não tinha muita certeza de para onde você estava indo, não é verdade? Quando no começo da sua fé, quando você aceitou Jesus, ainda tinham muitas dúvidas sobre como que vai ser, o que me reserva o futuro, né? Como que vai ser o dia de amanhã com Deus, daqui a 10 anos como que vai ser a minha vida com Deus. Então, muitas dúvidas. Porque Deus, quando ele chama, ele não revela totalmente o que vai acontecer, ele não revela totalmente o destino. Agora, olha que interessante, a partir do versículo 7, né, veja o versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis, você vai perceber que conforme Abraão ele foi andando com Deus, de pouquinho em pouquinho Deus foi revelando para ele a sua vontade, o seu plano divino. Conforme Abraão foi andando com Deus, de pouquinho em pouquinho Deus vai fazendo promessas e renovando promessa e fazendo aliança e renovando aliança. Então você vê isso, por exemplo, novamente em Gênesis 13, agora capítulo 13, versos 14 e 15. Né? Deus fala para Abraão, levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás. No verso 15 ele diz, toda essa terra que vê, eis de dar a ti e a tua descendência para sempre. Coisa linda. Veja o capítulo 15, Deus revelando um pouco mais da sua vontade, a partir do versículo 13. Deus fala assim, disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então veja que Deus está revelando para Abraão agora o futuro até mesmo dos seus descendentes, daquele grande povo lá na frente. Deus ele vai revelando. No capítulo 17, Deus ele se apresenta para Abraão, já no verso 1, e diz para mim, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então veja que conforme você vai andando com Deus, Deus ele vai revelando o plano dele para você. Conforme você vai andando com Deus, Deus ele vai mostrando, vai dizendo, vai explicando, né? Os seus olhos vão se abrindo e você começa a entender a vontade de Deus, o que ele quer contigo, o que ele tem para você, tá bom? Então, se você está no começo da sua fé, nos primeiros anos, né, nos seus primeiros 5, 10 anos andando com Deus, calma, relaxa. Continua andando com Deus, ele vai te ensinar, ele vai te mostrar, ele vai abrir os teus olhos, ele vai explicar para você. Aleluia. Olha o versículo 8 do capítulo 17, outra revelação de Deus, né? Darei a ti e a tua descendência, depois de ti, a terra das tuas peregrinações, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Deus dizendo para Abraão, eu vou ser o Deus dos teus descendentes, vou estar com eles também, por causa de você, que está começando tudo isso, por causa da sua fé. Glória a Deus. Então, no caminho, Deus vai se revelando, vai se mostrando a nós. Se você aceitou Jesus recentemente, calma, você tem muito que conhecer ainda. Vai andando com Deus que de pouquinho ele vai te mostrar, de pouquinho você vai entender, vai ouvir a voz de Deus. Né? Um passo de cada vez. Aleluia. Agora voltemos aqui para o capítulo 12 de Gênesis. E veja que o Senhor, ele chamou Abraão para ser o seu servo. Né, para ser o seu servo, para ele andar com Deus, para ele obedecer a Deus, andar em obediência na presença do Senhor. Você começa a ver isso, né, nos versículos do 1 ao 3. Porque Deus está dando várias ordens para Abraão. Então está chamando Abraão para servi-lo, para obedecê-lo. E da mesma forma também é você. O Senhor, ele te chamou para servi-lo. Você foi chamado para servir a Deus. Você foi chamado para andar com Deus, para trabalhar para Deus. E o Senhor ele é tão bom que ele nos dá um modelo.
de serviço, de maneira que fica mais fácil para mim e para você agora. Tudo o que nós temos que fazer é seguir o exemplo desse modelo. Quem é o modelo? O Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E Efésios 5:1 diz a mesma coisa, para ser imitadores de Cristo. Agora, aqui no capítulo 13, quando Ló, né, o sobrinho de Abraão, quando ele abandona Abraão, ele fica com o melhor da terra. Isso está em Gênesis 13, verso 10. Ele fica com a melhor parte da terra. Mas para Abraão sobrou apenas o deserto. Sobrou apenas a pior terra. Só que a Bíblia diz que quem prospera nessa história é Abraão. Quem cresce nessa história é Abraão, porque a bênção de Deus estava com Abraão e não com Ló. Então, se Deus está com você, não importa onde você está, se está no deserto, se está na campina, não importa. Se a bênção de Deus está com você, não importa se é monte, se é vale, se é campina, se é deserto, se é alto, se é baixo, se é planalto, se é planície, não importa onde você está, você vai prosperar. Aleluia. Você vai se sobressair, você vai sair, você vai atravessar esse deserto em nome de Jesus. Porque a bênção de Deus estava sobre Abraão e essa mesma bênção está conosco. Gálatas capítulo 3, verso 9. Aleluia. E a Bíblia mostra a fidelidade de Deus para conosco. Deus ele foi fiel com Abraão. Deus ele foi fiel. Tudo que Deus falou para Abraão, ele cumpriu na risca, ponto a ponto. E a Bíblia diz que Deus é fiel conosco. Nas suas promessas, em tudo que ele faz. 1 Tessalonicenses 5:24 diz, fiel é o que vos chama. Deus chamou você da mesma forma que chamou Abraão. E a Bíblia diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E Hebreus 10:23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Então, não resta dúvidas de que o chamado de Abraão é igual ao nosso, ou melhor, que o nosso chamado é igual ao de Abraão. E interessante que Deus, ele avisou Abraão, né, no capítulo 18, Gênesis 18 agora, verso 17, Deus ele avisou Abraão do juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra. O dia do juízo estava chegando. Deus ele avisou Abraão. E da mesma forma, Deus ele avisa a mim e avisa a você sobre o juízo que está chegando aí, sobre o fim dos tempos. E é por isso que todo cristão verdadeiro, ele tem naturalmente no seu coração uma preocupação com o fim dos tempos. Porque isso é um aviso de Deus. Todo cristão ele tem essa preocupação com o arrebatamento, com a volta de Jesus, com o último dia, com o juízo final, porque isso é aviso de Deus e é isso que ajuda a nos impulsionar a pregar o Evangelho, a batalhar, a correr atrás, para que a nossa família também conheça o Senhor Jesus e o aceite, porque a gente sabe que o juízo está chegando. Atos 1, verso 11, diz assim, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus. Então, se você tem o aviso de Deus no seu coração, o juízo se aproxima, faça como Abraão. Abraão começou a interceder, começou a orar a Deus. Então, vem comigo e oremos ao Senhor por um avivamento nesta nação, em nome de Jesus. Que Deus ele abençoe tua vida, a tua família e o teu ministério em nome de Jesus.